Olá, galerinha, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, e nós vamos estudar língua portuguesa. Então, abra o seu livro lá na página 62 e vem comigo, hein? Hoje vamos falar sobre os sinais gráficos que nos auxiliam na escrita: o acento agudo, o circunflexo e o tio. Em certas palavras, os acentos gráficos marcam a vogal em que está a sílaba tônica. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Lembra? Muito bem. E lembra também que a sílaba tônica, ela pode se classificar em três: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como, por exemplo, na palavra café, que eu escrevi aqui no cantinho do livro. Veja que a sílaba tônica da palavra é fé, café, é fé, devido ao acento presente, é o acento agudo. A maioria das palavras não recebe acento gráfico. A acentuação, ela serve para mostrar qual é a sílaba mais forte, identificar o timbre da vogal, dizer se é uma vogal que tem o som aberto ou fechado e diferenciar os sentidos das palavras. Como assim, professora, diferenciar o sentido das palavras? Vou te mostrar. Vamos analisar essas palavras que eu escrevi aqui. Vamos lá. Paz e país, significados diferentes. Metro, que é a medida, né? E metrô, que é o meio de transporte. Sabia, sabiá, vovó e vovô. Sem os acentos, essas palavras teriam a mesma grafia. A maneira de escrever seria a mesma e a pronúncia também. Se você escrever a frase, eu também anotei aqui embaixo, olha. Se você escrever a frase: vou ao cinema com meus pais, e colocar o acento agudo, como eu fiz aqui, olha, eu coloquei o acento, você está dizendo que vai ao cinema com seu país e não com seus pais. Tá vendo como faz toda a diferença? Entre os sinais gráficos, temos o acento agudo. Ele indica a vogal tônica aberta. É usado em todas as vogais, no A, no E, I, O e U, ok? Quando pronunciamos uma vogal aberta, há uma maior abertura bocal, tá? É o que nós vamos ver já já. Vamos verificar isso nos exemplos do livro. Então, acompanhe comigo aqui, olha. Lágrima, época, saída, ótimo e saúde. Observe que você abre mais a sua boca. Vamos de novo. Lágrima, época, saída, ótimo, saúde. O acento circunflexo indica vogal tônica fechada e é usada nas vogais A, E e O. Ao falarmos, não abrimos tanto a boca, como em ânimo, você e ônibus. Não existe acento circunflexo nas vogais I e U. O tio, vamos falar um pouquinho agora do tio. O tio indica vogal nasal e é usado somente sobre as vogais A e O. O tio é aquele que, ao falar, você sente uma vibração pelo nariz. Como nas palavras, segura o seu nariz aí, aperta o seu nariz. Isso, apertou? Segurou o seu nariz? Muito bem. Agora, enquanto você está segurando o seu nariz, leia para mim todas essas palavras que você vai sentir essa vibração: rejeição, maçã e botões. Você percebeu? Muito bem. Agora, vamos nos concentrar e mostrar o que você aprendeu. Número 1.
Nos itens a seguir, leia os pares de palavras e escolha a que for correta para completar cada frase, tá? Na letra A, esta e está. Como é que vai ficar essa primeira frase? Quem está me seguindo ou quem está me seguindo? É quem está me seguindo, então é com acento. Na segunda frase, escolhi esta história para ler. Na letra B, animo ou ânimo, lá ou lã, saque ou saque, pós ou pois, pós e pois, mangás e mangas, fá e fã. Número 2. Coloque o acento gráfico adequado na vogal tônica. Lembrando que a vogal tônica sempre estará na sílaba tônica, tá? Na sílaba mais forte da palavra, e não se esqueça. Como aqui, ó, solitário. Perceba que o som é o quê? É aberto, né? E qual é a sílaba tônica? O tá. Então, nós temos aí um acento agudo na sílaba tá. Solitário. Agora, na letra B, cômodo. De novo, cômodo. Perceba que o som, ele é o quê? Ele é fechado. Então, recebe o acento circunflexo. Número 1 e 2, estudar a língua. Vamos lá. Número 1 está assim. Qual adjetivo retrata a característica que levou Eco a ser castigada? Eco foi castigada por ser alguma coisa. Porque ela era feliz, ela era bonita, ela era fofoqueira, ela era alta. Qual foi o motivo? Se você não se lembra, volta lá no texto, releia para que você possa responder essa questão. Número 2. Quanto a Narciso, que adjetivo melhor o caracterizava? Lembrando que adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo, hein? No número 1 e no número 2, o adjetivo é o elemento que atribui uma qualidade. Qualidade essa que pode ser boa ou má, tá? E essa qualidade é dada para esses dois personagens. Número 3. Escreva o significado dos substantivos destacados. A infeliz Eco. Por que Eco, nessa frase aqui, está escrita com letra maiúscula? Por quê? Porque representa, porque significa um substantivo. É nome de um substantivo, mas não é um substantivo comum, é um substantivo próprio, não é isso? É o nome de uma personagem. Que personagem é essa? A ninfa. Então, Eco aqui está com letra maiúscula porque significa o nome da ninfa, diferente da letra B. Na letra B está assim, o eco da minha voz, está escrito com letra minúscula. Por quê? Porque é um substantivo comum, então é escrito com letra minúscula. E eco aqui significa o quê? Significa a repetição do som, tá? Então, vocês vão analisar cada letrinha, cada frase, tá? E vão colocar o significado. No número 4, você vai citar a regra que na escrita marca a diferença entre os substantivos próprios e os substantivos comuns. Qual é a diferença? Né? Os substantivos próprios escrevemos de um jeito e os substantivos comuns eles são representados de outro jeito. Beleza? Vamos lá. Número 5. Leia para mim essa frase aqui, essa fala de Narciso. Onde você se esconde? Qual é o verbo dessa frase? Esconde, né? Que vem do verbo esconder. Ela está em qual tempo? Presente, pretérito ou futuro? Lembrando que o presente significa o quê? O que está acontecendo hoje, o agora. O pretérito passado é o que aconteceu ontem, já passou, né? E o futuro? O futuro é o que ainda vai vir, né? É o que ainda vai acontecer. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa frase
e vai copiar. Lembrando que é uma fala, por isso que tem esse travessão aqui, tá? Então, você vai escrever essa frase, só que você vai modificar o verbo. Na letra A, você vai passar para o passado e na letra B, para o futuro. Agora, quanto à nossa ortografia, tá? Quando o verbo está no tempo passado, já aconteceu, o som e o som final é de U, escreve-se com U ou escreve com L? Eis a questão, né? Sempre surge aí essa dúvida, pois eu vou falar para você. Quando o verbo está no passado, no pretérito, e o som final for de U, não tenha dúvida, ele é escrito com a letra U. Como aqui, ó, cantou, é um verbo, ele está no passado, então ele termina com U, tá? Estudou, já aconteceu, é passado. Poxa, eu escrevo com L ou escrevo com U? Não, é um verbo que está no passado, tem som de U, então é com a letra U. Comeu, sorriu e partiu. Agora, reescreva as frases passando os verbos no passado. Passando os verbos no passado. Número 1. Eco apaixona-se por Narciso. O verbo aqui já está destacado, né? Então, transformando, passando para o pretérito, o passado, ficou como? Eco apaixonou-se por Narciso. Perceba que aqui, ó, é o que nós acabamos de ver aqui em cima. É o verbo que está no passado, não é? Então, ele termina com o quê? Com U. A mesma coisa aqui. Narciso percebe um ruído nos gravetos. Narciso percebeu um ruído nos gravetos. Vamos ir para a próxima questão. É o nosso dever de casa. Vamos ir comigo lá para a página 69. Vamos lá, coloca o seu livrinho lá na 69, que nós vamos fazer o número 3 e o número 4, tá? Já pode marcar aí, número 3 e número 4. Repare na organização desse texto. Ele é um poema. Lembra que nós estudamos, que nós aprendemos a contar os versos, né? As estrofes. Pois bem, é um poema, por quê? Porque o poema, ele tem uma organização especial, né? Ele é organizado em versos e estrofes. Então, vamos ler. Você sabia que o sabiá é um sábio? Sabiá sabe assobiar. Sabiá gorjeia, cedinho canta na laranjeira. Sabiá meio-dia toma banho no rio. Sabiá de tardinha pia uma ladainha. Sabiá mansinho sonha no seu ninho. Perceba que aqui eu destaquei duas palavras, gorjeia e ladainha. O que significa gorjeia? Gorjeia vem de gorjear, que significa soltar sons agradáveis, como fazem os pássaros, tá? E ladainha? Ladainha é a oração formada por uma série de invocações curtas e respostas repetidas. Letra A. Agora responda. Na letra A, qual é a diferença de sentido, de significado, de sentido entre essas duas palavras? Sabia e sabiá. São duas palavras, tá? São duas palavras que têm sentidos diferentes, significados diferentes. Então, eu quero saber o que significa sabia e o que significa sabiá, tá bom? Você pode consultar o seu dicionário. Letra B. Como se chama o sinal gráfico? Como é que se chama o sinal gráfico, o acento que diferencia essas duas palavras? Perceba, a primeira não tem acento, a segunda já tem acento, tá? Número 4. Escreva o nome de 4 objetos que há em sua casa. Qualquer objeto. Bicicleta, prato, mesa, ok? E você vai acrescentar um substantivo para cada um desses objetos. Você vai acrescentar um adjetivo para cada um desses nomes, para cada um desses objetos. Por exemplo, mesa, pequena, né? Mesa aí é o objeto.
Pequena é o meu adjetivo, mesa pequena. Outro exemplo, sofá azul. Sofá é o nome, sofá é o objeto. E azul é o meu adjetivo. Então, são 4 objetos e cada um deles você precisa colocar o adjetivo aí, tá bom? Então, essa foi a nossa aula e amanhã eu volto, tá? Um beijo no seu coração.